Tudo bom, pessoal? Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Tá começando mais uma vez, né? Davi, do canal Davi, do seu canal, de tudo um pouco, com Davi o Recife. Davi o Recife. Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Tudo bom com vocês, né? Eu espero que vocês estejam bem, né? Do fundo do meu coração. Quero agradecer a vocês aí que são meus inscritos do canal, né? Tá certo? Criança, vovô, vovó, adulto, né? Mãe de família, pai de família, a todos vocês, o meu carinho especial, né? Tá certo? Mandando também um abraço também, além dos meus inscritos, os inscritos também, da onde? De Moçambique, da Itália, todos os italianos aí que está me assistindo, pessoal. Um beijo aí a toda a Itália, né? Tá certo? E outros países, né? Que estão me conhecendo e já me conhecem, né? Deus abençoe vocês, a vida de cada um, né? Eu agradeço a vocês pela vida de cada um aí, né? Nosso Brasilzão aí, né? Interior, né? Cidade, né? E etc, né? Enfim. Esse vídeo aqui, pessoal, eu quero contar um pouquinho da minha vida quando eu era solteiro, né? Antes de conhecer a minha esposa, né? O que é que eu, antes de conhecer minha esposa, o que foi que eu passei, né? Na minha vida, né? Os lugares onde eu trabalhei, né? Tá certo? Então, assim, eu espero que vocês estejam bem aí, que vocês vejam esse vídeo aí e vocês vão achar legal, né? Tá certo? Se inscreva no canal, agradeço a vocês que já estão inscritos aí. Continue se inscrevendo no canal, deixando o seu like, tá certo? Para o engajamento do vídeo, né? O crescimento, né? O meu intuito é chegar a 400 inscritos, tá certo? 400, 500, 600 e assim vai indo, né? Então, assim, pessoal, eu há uns 15 anos atrás, né? 16 anos atrás, eu era solteiro, né? Claro, né? Era solteiro. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro, né? E como foi que eu conheci esse meu amigão pedreiro, que eu considerava, né? Esse pedreiro, esse rapaz, como um parente meu, né? A gente se conheceu na época, né? Eu estava numa igreja, né? Frequentando uma denominação lá na estância, né? Solteiro. Eu comecei a frequentar essa denominação, né? Igreja Batista, né? Comecei a frequentar tudinho. Lá tinha muito jovem, né? Então, quando eu comecei a frequentar lá com um mês, eu conheci esse rapaz, né? Meu irmão, né? Consideração assim, né? Espiritualmente, né? Então, a gente se conheceu. Eu fui saindo fora da igreja, ele estava lá, e deu a paz a mim, eu dei a paz a ele. A gente se conheceu e começou a conversar. Não no primeiro dia a gente ficou meio assim, né? Mas foi se passando os dias, terminando os dias, foi passando, a gente foi se conhecendo, se encontrava. Quando terminava o culto, né? Eu e ele ficava sentado lá conversando com outros irmãos lá. De todos os irmãos, ele foi que bateu mais comigo, né? Então a gente foi conversando e ele me chamou para conhecer a casa dele, né? A mãe dele, tudinho, ele tava separado ele, né? Tudo bem. Aí a gente foi pra igreja, tudinho, no domingo, né? Na época, né? Quando terminou, ele disse assim, aí, irmão, aí, Davi, bora conhecer a minha família, minha mãe tá afim de conhecer os meus irmãos. Apesar que eu já conhecia o irmão desse, que eu já conhecia o irmão dele, desse rapaz. Apesar, pessoal, que quando eu conheci esse rapaz, o Paulo, né? Que era pedreiro, o irmão Paulo, né? Eu já conheci o irmão Paulo há muito tempo, né? Porque eu morava numa rua, o irmão do pedreiro, não, numa rua, conhecia de vista, né? Eu morava numa rua e esse irmão de Paulo, do pedreiro, morava do outro lado da Royal, né? Então o que foi que aconteceu? Quando esse Paulo, esse meu amigo, irmão em Cristo, me levou na casa dele, quando a mãe dele
ele me apresentou a mãe dele e aos irmãos dele. Eu já conheci os irmãos dele, né? E até um irmão dele que ele é mudo e surdo, né? Mas ele entende, fazendo gesto ele entende. Então foi uma surpresa para mim, né? Ficou melhor ainda. Vai, conversa, vem. E a mãe dele, do rapaz, disse assim: eu te conhecia, Davi. Ela dizendo para mim, né? Eu disse: não, eu não conhecia a senhora sempre passa lá na rua, né? Para levar seu neto pro colégio, né? E ela fez: não é, eu levo meu neto pro colégio, tudinho. Na época, eu tinha uma barbearia, né? Cortava meu cabelozinho, né? Feito de casa, quando eu morava lá, né? Na estância. E eu via, geralmente, pessoal, eu via essa mãe dele, né? Desse pedreiro, passando com a netinha dela, né? Para levar pro colégio no André de Melo, que tem lá na estância, né? Então, quando ela me conheceu, quando ela me viu, quando ele me apresentou, já foi, não foi nem novidade. Então, todo mundo ficou alegre, o mundo surdo já conhecia, né? Tudo bem. E eu continuei trabalhando de pedreiro com ele. Eu trabalhava de segunda a sexta de noite, um ajudante, né? Pessoal, você não imagina, trabalhava muito, né? Fazia massa, dava tijolo, certo? Dava tijolo, né? Cavava um buraquinho quando ia fazer algum muro na casa de alguém, cavava o alicerce, né? Tem que cavar o alicerce, né? Mas o bom disso, pessoal, que o pedreiro ajudava. O bom de Paulo, do meu amigão, né? E ele ajudava a cavar o buraco, ele não deixava eu cavar sozinho não, porque eu acho que ele via que me cansava, né? E na época eu tava com uns 19 anos, né? Então ele me ajudava. Ele, Davi, eu vou te ajudar também, eu vou cavar o buraco também. Eu não sou pedreiro que fica só olhando o ajudante fazer, não. Eu também gosto de meter a mão na massa. Então ficou melhor ainda, pessoal. Ele é detalhista, né? Aí ele entrou dentro do buraco, cavava também, pra cavar o alicerce, né? Eu passava 2 dias cavando um alicerce com ele cavava comigo, e ali a gente foi se conhecendo mais, tudinho, né? Nos primeiros dias eu fiquei até sem jeito, né? Ficava cavando buraco, eu não conhecia muito ele, né? Assim, né? De intimidade, não tinha conversa nenhuma, né? Aí a conversa vai, a conversa vem, tudinho e tal. E pronto. E a gente pegou aquela amizade, certo? Foi pegando aquela amizade, tudinho, né? Trabalhei uns quase 5 anos com esse rapaz de pedreiro. Onde ele ia, pessoal, trabalhar, ele me levava. E olha que ele era um pedreiro bom, viu? Ele era um pedreiro daquele que faz o serviço e ainda limpa o local. Os pedreiros de hoje em dia, quando faz um serviço, tem uns que nem limpa, né? Deixa aquela bagunça. Ele limpava, pessoal. O bom desse amigo Paulo, que ele limpava o ambiente, né? Se fizesse um muro, se botasse sua cerâmica na sua casa, ele limpava tudo. Mesmo que você acesse, não precisa não, ele limpava ele. Era o jeito dele, né? A educação dele, quando ele aprendeu com o pai dele, né? Era limpar o ambiente, né? Para ganhar o cliente, né? Então a gente continuou ali trabalhando, e ele passava de manhãzinha lá em casa, me chamava, né? E a gente ia de bicicleta, né? O serviço da gente era a gente saía de bicicleta, né? Assim, né? Para ir de bicicleta para o trabalho, né? Chegava cedo de manhã para terminar cedo, né? A gente chegava de 8 horas da manhã, 7 e pouca na casa da pessoa, né? De 8 horas a gente começava, dava meio-dia a gente parava, almoçava lá mesmo, que a maioria dos clientes dele, como tinha muito, né? A maioria, né? Nessas casas grandes, né? Lá pro lado da Roda de Fogo, Torrões, né? Engenho do Meio, chamava ele para almoçar lá. Então a gente almoçava lá na casa né? Da cliente lá, né? Então o que acontecia? Era muito bom, comia bem a gente, tudinho. Quando terminava, a gente ficava conversando, descansando uma hora, né, do almoço, né, e descansando, né. Ele lia a Bíblia, a gente lia a Bíblia, cantava junto, ficava aquela animação todinha. Né. Nesse inteirinho, pessoal, eu me esqueci de dizer uma coisa para vocês. Eu não estudava na época. Ele, Paulo, esse meu amigo pedreiro, já estudava, né? Ele estudava num grupo de jovem e adulto à noite, né? É um grupo de. É de noite, é pra gente novo e pra gente velho, que não terminou de estudo ainda, né? Então, assim, eu não estudava. Ele dizia, Davi, bora terminar de estudo, Davi, bora estudar, bora estudar. E eu dizia, Paulo, não dá não, Paulo. Eu acho que não tenho paciência de estudar, não. Ele vai dar, porque Deus fazer tua matrícula. Eu disse, tudo bem.
Aí foi pegando amizade e a amizade continuou, a gente trabalhando junto. Aí tem uma vez que ele disse, Davi, me dá seus documentos que eu vou fazer a matrícula lá. Aí eu falei com a diretora, ele tomou a iniciativa. Então eu dei a ele, é assim, não estava nem querendo mais estudar. Eu dei, aí ele pegou, levou para o colégio, não estava nem acreditando. Quando ele voltou de noite, ele passou lá em casa, eu já estava dormindo, falou com minha irmã, Aline, Davi tá aí. Aí tá dormindo, aí me acordou, aí ele entrou, o pedreiro entrou, né? Meu amigo entrou, falou comigo, Davi, tem uma novidade. E eu disse, o que é? Ele disse, minha sonha, fiz tua matrícula, amanhã tu já pode ir. E eu fiquei, foi alegre. Enfim, comecei a estudar na sexta série, né? Nesse colégio, no André de Mello. O pessoal foi muito bom. Você aí que não estuda aí, e tem medo de estudar à noite, estude à noite. É muito bom, você faz amizade, se distrai, as horas no instante passam. E ainda conhece pessoas, né? Faz a colega, né? Na classe, né? Amigo e colega, né? Tá certo? Então é muito bom. Então, assim, pessoal, eu continuei estudando, certo? E o que foi que aconteceu? Como era solteiro, engraçado. Nunca mais eu esqueço. O que deu sorte a mim, que até hoje, quando eu lembro, e minha esposa lembra, é Débora, né? Minha esposa é Débora, eu fico pensando, mas rapaz, como é que pode um negócio daquele? Quando eu ia, pessoal, para o colégio à noite, eu trabalhava com o Paulo de manhã, quando era de 7 horas da noite a gente ia, né? O que acontecia? Eu tinha três camisas, não é que eu tinha três camisas não só, pessoal, tinha muitas camisas, né? Eu estava trabalhando, né? Mas assim, a gente assim, homem, não tem umas camisas, uma roupa que a gente só quer aquela, né? Seja para onde for, uma roupa especial que bate com a gente, aquela mania. Pois eu tinha, pessoal, uma mania. Eu tinha três camisas. Eu tinha uma rosa de botão, dessa daqui assim, mas sendo dessa daqui assim, ó, mas sendo que tinha um botão, todinha de botão, e botão abria, aquela que abre, camisa, né? E tinha rosa, né? A camisa, a primeira camisa era rosa, né? Engraçado. A segunda era uma listrada, colorida, e a terceira era um azul. Das camisas que eu tinha dentro de casa, eu só escolhi essas três camisas para eu ir de segunda a sexta-feira para o colégio. Olha, pessoal, eu gostava tanto dessas camisas. E quando eu chegava do colégio, eu tirava a camisa suada e botava de molho. Para amanhã de manhã, quando no outro dia me acordava, e lavava essa camisa que eu ia, né? Uma dessas três e pendurava. Aí quando chegasse de noite, eu tinha que ir de novo, ou com uma dessas três, né? Toda vez eu fazia isso. Então, tudo bem. Aí teve uma vez que eu já estava estudando, né? Foi o primeiro dia, passou uns 3 meses, 4 meses. Aí Paulo, como estudava na outra classe, que já era a sétima série, Paulo fez assim, Davi tá gostando? Eu disse, estou, bom então. Ele disse, olha, tu vai gostar mais ainda. Ele dizendo para mim, né, tu vai gostar mais ainda. Tem duas meninas que quer te conhecer. Aí eu disse, rapaz, que negócio com mulher agora não, que querem problema para mim não, nem querem. Ele disse assim, não, sério mesmo, quer te conhecer, já estão de olho em tu. É da minha classe. Aí tudo bem, para resumir, pessoal. Já estava estudando, já estava quase terminando o ano, né, uns 9 meses. Né? E eu resistindo, e acho que é te conhecer, eu resistindo, fugia, saía assim. O que foi que aconteceu? Não era que eu tinha medo de mulher, não, pessoal. Não tinha medo de mulher, não. Mulher é muito bom, mas assim, eu tava me prevenindo e tava dando um tempo para mim mesmo, né? Que antes de eu conhecer Paulo, né? Paulo é o pedreiro, né? Esse meu amigo, eu já fui noivo, né? Já fui noivo em 6 anos. E não deu certo, né? Já fui noivo mesmo, não deu certo, não. Eu não vou contar o que foi, não, não deu certo, né? A mulher era muito braba, vou contar, a mulher era muito braba, tudo a novela era muito braba, muito higienista, e eu já estava por aqui já e não deu não. Eu sempre fui trabalhador, quem já me conhece, sempre fui trabalhador, como sou trabalhador até hoje, né? Tá certo? Mas assim, não deu certo, aí acabou, não deu certo. Eu tomei uma decisão quando acabou o noivado, né? Eu vou ficar sozinho. E fiquei sozinho, pessoal. Aí eu fiz um voto na Igreja Universal, fiz um voto na Igreja Universal da terapia do amor, na época. Né? Hoje em dia eu não vou para isso mais não, mas foi muito bom. Como eu não tinha namorada na época, nem conhecia Paulo, tô falando antes de Paulo, né?
para vocês entenderem. Eu ia dia de sábado, todo becado, perfumado, botava 2 pastilhas de refrigerante no bolso e saía para a Igreja Universal. Ia de 6 horas da noite, para chegar lá de 7, 7 e meia na reunião, né? Foi muito bom, me ajudou muito, né? Então, assim, o que aconteceu foi muito bom, por causa que quando o Paulo me apresentou, as duas, né? As duas amigas, né? Essa minha esposa e a outra na colega minha, né? Eu não me dei muito com a outra, não. Me dei mais com Débora para fazer amizade, né? A gente se conheceu, que é a minha atual esposa, né? A gente se conheceu, tudinho. E a gente, com um mês, a gente começou a namorar, tudinho, né? Ela perguntou a Paulo se era solteiro, tudinho. Paulo disse que era, né? Minha esposa perguntando Débora, né? Disse que era, ó, Davi é um cara legal, Débora. Paulo também falou para mim, Débora é um cara legal, Débora. Enfim, ele deu um empurrãozinho também, né? A gente começou a namorar, eu fui na casa dela, conheci os pais dela, né? A mãe dela, que é uma serva de Deus na época, né? Já faleceu, já dormiu no Senhor, né? Então, assim, foi muito bom, fui bem recebido, né? Muito recepcionado, né? Quando a mãe dela me viu, eu foi uma festa, né? Tá certo? O pai dela me viu também, gostou, os irmãos dela gostou, são pessoas humildes, que moram aqui, né? Mora na favela Guarulhos, aqui já de São Paulo. Então, conheci, para mim, não fiquei espantado, não, porque eu sempre fui uma pessoa humilde, pessoal. Eu não morava em favela, mas eu sempre respeitei, né, a posição social de cada pessoa, né? Eu me dou com gente rica, gente pobre, gente mais ou menos, sabendo me tratar também, né? Então, para mim, quando eu vi a casa de Débora ali, eu não me espantei, não, certo? Fui bem recebido, certo? Na época, eu morava só com uma irmã, viu, pessoal? Quando eu conheci Débora, eu só morava com uma irmã, certo? Os três eram casados, 5 filhos, né? 2 homens e 3 mulheres. Na época só morava eu e minha irmã na casa, né? E esses três já eram casados já. Então a gente fez uma reforma na casa, tudinho, né? A casa era pequenininha, só tinha um quarto, a gente fez uma reforma, fez 2 quartos, né? Enlargueceu, mas a casa ficou grande, né? Quando eu morava com minha irmã, né? A casa ficou grande, aí o que aconteceu? Aí foi muito bom, foi muito bom, foi muito. Olha, foi uma benção. Aí Débora, quando eu conheci Débora, eu levei Débora na minha casa para conhecer minha irmã. Débora conheceu minha irmã, que é minha esposa, né? Minha irmã. E foi muito bom, pessoal. A Aline gostou dela, né? Minha irmã gostou dela, fez aquela amizade, tudo certo. Então foi muito bom, foi bem recebido em casa também, né? Porque só tinha eu e minha irmã, né? Na época, né? Então, assim, tudo foi dando certo, tudo certo. Aí eu chamei ela, eu falei com Débora, com essa minha esposa, né? Ela não era casada ainda não. Débora, bora morar em casa. Aí falei com minha irmã, a gente dividiu a casa direitinho, a casa ficou bem, a gente dividiu, né? Ela ficou com uma parte, fiquei com outra. Do lado da tinha um beco assim, a gente entrava pelo beco. Eu fiz um portãozinho, aí a gente lá o quarto lá tudinho. O quarto, é uma casa pequena, né? Já ficou outra parte. Aí eu falei com a mãe, falei com Débora, Débora aceitou. Falei com a mãe Débora aceitou. Eu trouxe Débora. Pessoal, quando eu trouxe Débora para morar em casa, eu fui pegar a Débora em Jardim São Paulo, quando eu morava lá, né, com a mãe dela, né, de bicicleta. Débora botou a roupa dentro do saco, botou em cima da bicicleta e a gente saiu. Se despediu da mãe dela, né? Então, pessoal, essa, assim, era muito bom, né? Essa é a minha história, assim, de quando eu trabalhava, né? E outras coisas, né? Conheci minha esposa também num colégio, né? Através de um amigo. Provavelmente esse amigo foi uma bênção para mim, né? Esse irmão Paulo, né? Ficou na história até hoje, né? Caso eu não tivesse conhecido ele, como é que eu ia conhecer minha esposa? Eu acho que até hoje eu estava solteiro, né? Certo? Eu estava solteiro até hoje, eu não sei, né? Mas eu tava. Eu sou um pouco fechado, tudinho, e com certeza, né? Mas assim, graças a Deus, deu certo, né? E a gente foi morar lá em casa, tudinho. E depois, na época, a gente estava frequentando a igreja, né? Eu com ela e a mãe dela, né? E a gente ia para a igreja, o pastor depois falou comigo, para fazer um casamento coletivo, para eu me organizar, se regularizar com ela, né? E a gente foi, falou, foi uma benção. Ganhou até o vestido de noiva de graça, ela, emprestaram a dela.
A gente casou no casamento coletivo, lá no Americano Batista, que hoje está fechado, né? Mas na época estava aberto, o Americano Batista. Sabe onde é? Fica no centro do Recife. Pronto. Hoje em dia o Americano Batista está fechado, né? Mas na época estava ainda, né? Tava bom. Tava aberto ele, lindo, maravilhoso. Ele é assim fechado, pessoal. Você vendo, ele é bonito. Quanto mais na época que estava aberto, né? Funcionando, né? Então foi 500 casais nesse dia, marcou o dia, a gente foi, 500 casais, eu e Débora, a gente casou, teve Kombi que levou a gente, eu fiz um bolo, tá certo? Foi muito bom. Então, assim, louvo a Deus, né? Graças a Deus pela vida desse meu amigo que me ajudou, né? Tá certo? Tá certo, pessoal? Me ajudou. Hoje em dia, sou casado, né? Tenho 2 filhos maravilhosos. Conheci Débora, né? Tá certo? E pronto, sou feliz, graças a Deus, né? Então, agradeço a Deus pela vida de vocês aí, tá certo? Uma coisa antes de terminar, pessoal. Se você quer estudar à noite, jovens e adultos, se matricule, estude à noite, certo? Porque você vai se sentir bem. Tem muitas pessoas também da sua idade, que você vai conhecer lá de várias idades, né? Você vai fazer amizade, vai ser com um colega, com um amigo, né? E quem sabe você que é solteiro aí ou viúvo, você estudando à noite, pode até arrumar sua noiva lá, né? No colégio, né? Tá certo? Na mesma classe ou em outras classes lá, né? Você pode conhecer uma mulher no colégio. Então, muito obrigado por tudo aí. Que Deus abençoe vocês. Um beijo aí, um abraço a Valdemir Júnior, certo? Que toda vez fica me recomendando. Se inscreva no canal de Valdemir Júnior também, pessoal. Escreva também um abraço para a Gelzinha, né? Seu esposo, né? E me recomendou também, Davi o Recife, né? Se inscreva no canal também, pessoal. Gelzinha, daqui, tudo aqui de Recife. Eu, Gelzinha, Valdemir Júnior e Paulo Leopoldo e outros, né? São daqui de Recife, né? Tá certo? Então, se inscreva no canal deles também. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe, certo? Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, né? Que Deus abençoe, tá certo? Se inscreva no meu canal, pessoal. Um beijo e um abraço mais uma vez a todos os meus inscritos daqui do Brasil e fora do Brasil, tá certo? Obrigado de vocês que estão se inscrevendo no meu canal aí, os que já são inscritos. Continue recomendando meu canal para outras pessoas também, tá certo, pessoal? Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo. Tchau, pessoal. Deus abençoe.